A filosofia da liberdade de Sartre é parte de uma ontologia fenomenológica. Essa ontologia ela tem, conforme vimos, como fundamentais os seres em si e para si, que é o que o mundo revela, os fenômenos mais próprios, mais fáceis de serem encontrados. Mas esse ser para si, ele não existe sozinho. É evidente que não há homem só, não há mulher só. Todo homem nasce e é engendrado por outros homens, outras mulheres por outras mulheres. Nesse sentido, o que nós somos é, em grande parte, aquilo que outro nos revela a nosso respeito. Isso significa que a ontologia de Sartre, ela parte dos seres em si e para si, mas ela já remete de maneira imediata ao ser para outro. Esse seria a terceira modalidade dessa estrutura ontológica, desses seres que se revelam no mundo. O que é o ser para outro? É aquilo que eu sou a partir do olhar do outro, porque a nossa compreensão de nós mesmos, ela sempre advém desse olhar estrangeiro, desse outro que me revela desde o meu nascimento quem eu sou. Lembrando que aqui nós estamos num ambiente de uma ontologia fenomenológica, não se trata absolutamente daquele homem que já nasce adulto, né? Daquele homem das filosofias modernas, que é homem porque racional, ou daquele homem que já nasce aparentemente com uma carteira de trabalho ou com uma cartola, mas se trata daquele homem que nasce bebê, que passa uma infância inteira sem saber de si, que tem lá, né, a travessia da sala escura e que depois tem a sua adolescência e depois se torna jovem, depois adulto. Quer dizer, cada um de nós se reconhece nesses momentos ou nesses estágios do seu próprio ser. Então nós nos sabemos esse movimento e esse projeto de realização. Nós sabemos que nós já estamos nos encaminhando para um futuro que daqui a pouco se realiza, o almoço, o jantar, eu não sei em que horário vocês estão trabalhando, assistindo esse texto. Só que, de outro lado, existe também aquilo que fui, como aquilo que eu fui agora há pouco, né? Aquele que estava com fome antes de almoçar, por exemplo. Então, nesse sentido, aquela compreensão que eu tenho de mim mesmo sempre passa pelo outro. Não é por acaso que Sartre tem, dentro de suas obras, o Iclô, ou Entre Quatro Paredes, que é uma peça de teatro fundamental, mostra lá as relações entre Inês, Estela e Garçom, e mostra como que o inferno é o outro, justamente porque, e ali não se trata absolutamente de almas num inferno, né, transcendente, mas é uma metáfora, uma comparação direta quase com a nossa condição existencial, visto que nós somos, ao mesmo tempo, aquilo que nós gostaríamos de ser, mas aquilo é desfeito em grande medida pelo olhar do outro. Isso é algo que se encontra lá no Ser e o Nada, quando Sartre está tematizando o ser para outro. Ele diz o seguinte, página 329. Assim, a aparição entre os objetos de meu universo de um elemento de desintegração deste universo é o que denomino a aparição de outro homem, de um homem no meu universo. O outro é, antes de tudo, a fuga permanente das coisas rumo a um termo que capto ao mesmo tempo como objeto a certa distância de mim e que me escapa na medida em que estende à sua volta as suas próprias distâncias. Em outras palavras, Sartre descreve a relação entre o ser para si e o ser em si como uma relação de negação, no seguinte sentido: para que eu me afirme como liberdade, como a possibilidade de dar sentido, e essa garrafa não, é necessário que eu negue, né, que a garrafa é liberdade. Eu a reduzo ao ser garrafa. E ela não se opõe a isso. Eu me recuso a ser algo que, assim como uma garrafa ou como um cinzeiro, é idêntico a si mesmo, e as pessoas, em geral, né, tendem a me ver assim. Então, o que Sartre está mostrando é que é a partir da presença do outro que, primeiro, o meu mundo se realiza, se torna real, no sentido de que o outro é aquele que faz com que, ao limitar a minha liberdade, mostra com que eu não estou sonhando, né? É aquele que, ao chegar, adentrar a minha compreensão, o meu sentido de mundo, ele coloca em desagregação esse sentido de mundo, porque eu tenho que negá-lo, como eu faço com uma garrafa, com um cinzeiro, mas de algum modo eu percebo, pelo olhar que esse outro me revela, que ele também me nega. E aí a gente tem uma relação bastante diferente que ocorre entre o ser para si e o ser em si.
que é a relação entre seres para si. Porque do mesmo modo que eu sou um ponto de liberdade que nega outros seres, o outro é também. E do mesmo modo que eu tenho o poder de coisificar o outro tem o poder de me coisificar com o seu olhar. Ele pode me engessar em alguma de minhas práticas pregressas e afirmar que eu tenho um caráter assim ou assado. Então, eu percebo que é fundamental para aquilo que eu sou no mundo que o outro me revele, através do seu olhar, o que eu efetivamente sou no mundo. Então, eu passo pela presença do outro. Então, o ser para si, ele existe sim num processo de negação em relação ao ser em si, mas que passa necessariamente pelo ser para outro, que é a presença desse outro, que se ontologicamente eu chamo de para outro, onticamente, existencialmente, é cada um de nós nessa nossa relação que nós temos, né, negativa, de olhar o outro e engessar o outro naquilo. Então eu vejo alguém que está coletando um lixo e eu gostaria de fechá-lo no ser coletor de lixo. Mas essa pessoa ela é muito mais do que isso, ela é liberdade. Liberdade de ser o coletor de lixo, de ser um monte de outras coisas que ela é socialmente. E isso se aplica a todos os paracis. Nós temos a tendência de coisificar o outro, ou seja, limitar a liberdade e voltar-nos contra a liberdade do outro ao coisificá-lo. Né? O homem, o olhar machista que oprime a figura feminina, a mulher. Isso é uma atitude, né? E claro, ali você tem um embate. Então Sartre afirma que o sentido original do ser para outro é o conflito. E não poderia ser diferente, afinal de contas, quando eu afirmo a minha liberdade, até um determinado limite eu não agrido ou não ofendo ninguém. Mas a partir de uma certa demanda que eu possa fazer, eu começo a adentrar os espaços de liberdade dos outros. E os outros não têm nenhuma obrigação de ceder o espaço para mim. Isso é o conflito. Então Sartre mostra que ontologicamente e antes da luta de classes, o fundamento da história humana é esse conflito originário, que é o modo, né, é o sentido originário do ser para outro. Existirmos necessariamente, só podemos existir a partir do outro, mas ao mesmo tempo essa relação, essa coexistência nunca será pacífica, porque ela sempre vai remeter a uma espécie de teste de limite de liberdades. Eu sugiro a leitura das páginas 332, 333, justamente porque nessas páginas Sartre volta-se para esse olhar, que é a maneira como o outro limita a minha liberdade e, claro, a maneira como eu limito a liberdade do outro. É por isso que nós tendemos a fazer algumas coisas somente quando não sabemos, temos certeza que não estamos sendo vistos, porque o olhar do outro poderia voltar-se contra mim e me limitar, como acontece na peça de teatro que eu me referi, Entre Quatro Paredes, pode se voltar contra a imagem que eu nutria de mim mesmo. Agora, o que acontece com essa imagem? A gente chega, então, ao elemento que moveria essa história. Porque se de um lado eu posso falar que, ao invés da luta de classes, é o conflito originário, esse conflito entre paracis que move a história, por que as pessoas buscariam fazer coisas? Né? Por que o homem e a mulher realiza coisas no seu dia a dia? Ou por que ontologicamente o ser para si fica sempre buscando realizar-se em si e nunca consegue? Bom, aí nós chegamos à quarta modalidade de ser que Sartre que estrutura, né, a ontologia fenomenológica de Sartre, que é o ser em si para si, tudo junto. Primeiro, nós temos o ser em si, que é idêntico a si mesmo, as coisas que não têm o seu ser em questão. Depois nós temos um segundo ser, o ser para si, que é exatamente o oposto do ser em si, é aquele que não coincide consigo. Depois nós temos o ser para outro, que é a descrição, né, do fato de que para sermos no mundo, nós precisamos de outros homens, de outras mulheres. Não há homem só. Por essa razão, nós já somos em relação com o outro. Então, Sartre, inclusive, diz, eu trato dessas questões separadamente, por uma questão didática, mas são inseparáveis, são momentos dialéticos, né, dessa descrição, digamos assim, momentos necessários daquilo que a gente compreende como sendo o fundamento do mundo. Então nós temos ali o ser em si e o ser para si, diante do olhar do para outro, nesse movimento negativo, que vai criar ao mesmo tempo
esses istos, que são os objetos do mundo, essa minha impossibilidade de me identificar com os objetos, que ao fim e ao cabo é o percurso da minha existência, e o olhar do outro que vai, ao longo desse período todo, constituir caráteres que serão atribuídos a mim. Do tipo, essa pessoa é assim ou ela é assada em função de determinados comportamentos que ela revelou nesse mundo. E para encerrar essa estrutura, o último ser seria aquele que comporta as duas primeiras modalidades. Por isso é um ser impossível, é um ser que não se realiza jamais. É um ser hipostasiado, é algo apenas que a inventividade humana poderia propor, que é o ser em si para si, conforme eu disse, tudo junto. Ele teria, ao mesmo tempo, qualidades contraditórias. Ele seria em si, idêntico a si mesmo, e para si, incapaz de identificar-se consigo. Que algo desse nível é o próprio Deus. Porque Deus ele é, ao mesmo tempo, a distensão temporal, ou seja, Deus está no século, ele compreende todos os instantes do tempo, mas ele está na eternidade, ou seja, ele já compreende lá no final tudo o que aconteceu e vai acontecer. Ou ele já compreende aqui o final. Então Deus não está submetido à temporalidade. E nós, nós somos a temporalidade. Então, na verdade, o ser humano, o homem e a mulher, ele tem nesse ser ideal aquilo que ele busca realizar. O que nós buscamos realizar? A nossa realização como seres para si, nós somos movimento, mas permanecer nesse movimento como uma identificação positiva, do tipo, eu sou o professor. Sou o professor agora e pelo tempo que eu me mantiver na atitude professor. Porque quando eu vou dormir, eu sou um homem, um cidadão que dorme. Né? Esse ser professor, ele é o professor que dorme. Quando eu estou indo votar, eu sou o cidadão que no seu exercício, quando eu estou trabalhando com outra coisa que não a docência, eu deixo de ser esse professor e passo a ser aquele homem que faz determinada atividade, outra que não essa. O homem que se diverte, o homem que assiste um filme, enfim. Todos esses momentos são unificados, mas, no entanto, nós tendemos a engessar o ser do outro num caráter que age justamente contra a liberdade. Então, o que Sartre descreve é uma ontologia que, porque fenomenológica, permite essa passagem tão direta, conforme eu fiz, entre aquilo que eu sou e esse ser para si. Então, nesse ambiente, o que eu busco realizar é justamente o impossível ser em si para si. E assim sendo, o que é o homem para Sartre? Homem é um Deus faltado. Deus faltado porque a nossa ideia de realização seria, permanecendo para si que somos, realizar-nos como em si. É como se nós tivéssemos a possibilidade de fazer com que a liberdade se cristalizasse. Só que a liberdade é justamente a impermanência. A liberdade, ela contradiz o Parmênides e afirma o Heráclito. A liberdade, ela mesma, volta-se contra si para renovar-se. E por essa razão, nada permanece. E nós estamos convencidos de que a permanência, que a eternidade, que o infinito, que a totalidade, que Deus é o modelo de nosso ser. Então, por essa razão, nós buscamos essa impossível realização de um ser em si para si. Ou seja, aquele ser que tem uma alma que não morre e que permanece guardando conhecimentos, como pensou Platão, ou que permanece como fonte de um juízo, como pensou Descartes. Sartre, ao afirmar essa contemporaneidade alma e corpo, incorporeidade, a sua filosofia permite afirmar a liberdade, permite afirmar que tudo aquilo que vai para o ambiente de transcendência, que não encontra no ambiente dessa imanência fenomenológica, é invenção humana, invencionice, é hipóstase, Deus, por exemplo. Por isso o homem é um Deus faltado, porque o que nós buscamos é nos realizar com essas almas que vão para o céu, ou coisas do gênero, nos realizarmos como deuses, e por essa razão, o ser e nada, quando lá na conclusão, ele é meio que categórico. Ele afirma que nós somos uma paixão inútil enquanto seres humanos, porque nós passamos uma existência inteira buscando realizar algo que, por princípio, é irrealizável, que a liberdade é esse fluir que nós tentamos estancar. E por essa razão, além de paixão inútil, a gente pode compreender todas as existências, todas as vidas, como exemplos de fracasso, na medida em que,
Se nós buscamos nos realizar como em si para si, como deuses, como imortais, como infinitos, como totalidades, isso vai ser um fracasso efetivamente. Isso vai nos levar ao segundo momento da filosofia de Sartre, que é um momento mais propositivo. Mas para que a gente possa propor algo, é necessário que o terreno seja limpo. E isso é exatamente a limpeza de terreno. O homem ele não poderá mais recorrer a Deus ou a demônios para explicar o seu tempo ou o seu mundo. Ele é livre, ele é liberdade, ainda que situada. Ao contrário, é a situação que torna a liberdade possível. É o corpo que torna aquela subjetivização que nós afirmamos como alma possível. E nesse sentido, ao recuperar-nos como corporeidade, Sartre ele revela como liberdade, sobretudo, Sartre ele revela que nós somos o princípio de nós mesmos e o princípio do mundo. E isso, claro, tem consequências que serão exploradas no segundo momento dessa passagem pela filosofia de Sartre e pelo homem sartriano.